Wesley. Professor, nota-se que cada vez mais o Oriente Médio vai ficando cada vez mais popular pelo mundo. Tanto é que tem times de futebol como o Al Nassr, Al Hilal, que estão ficando muito famosos. Com isso, a cultura também vai se expandindo. E a gente estava falando sobre o Ramadã. Nas oitavas de final da Champions League, teve uma pausa no jogo para que os jogadores que estavam em jejum pudessem se alimentar. Como que você vê essa evolução cada vez mais do Oriente Médio se expandindo para o mundo, com isso a cultura também se expandindo e alguns países começando a aceitar cada vez mais? Olha, eu acho que esse assunto ele entra numa esfera polêmica, né? Porque ele mexe com uma discussão bastante importante hoje, que é a questão da imigração. É. E a questão desse choque cultural e de valores. Então, essa cultura chegando no Ocidente, ela confronta a cultura do Ocidente. E muita gente olha para isso com apreço. Pô, que legal, nossa, que interessante, eu estou expandindo o meu repertório cultural, eu estou entendendo como outros vivem, eu posso aceitar isso como uma forma de respeito à cultura do outro. Claro que vai ter que se encontrar o limite, aonde que não vai acontecer o que você estava descrevendo, né? De pessoas querendo que os restaurantes fechem por causa do feriado, do mês, da cultura deles. E aí, essa é uma discussão normal das democracias, né? Ou do mundo livre. Onde que começa a sua liberdade, onde termina a minha? Não é uma discussão fácil. Eu acho positivo, no geral, a gente conhecer outras culturas. E de forma... a cultura árabe, a cultura islâmica é uma cultura muito rica e muito interessante e bonita. É óbvio que existem vertentes dessa cultura que funcionam de um jeito e de outro, como existe também dentro do mundo cristão e dentro do mundo judaico. Existem vertentes muito religiosas e fundamentalistas que não são positivas. E, infelizmente, no mundo islâmico, nós temos uma expoência muito maior, talvez, dessas vertentes fundamentalistas do que das vertentes moderadas. Eu acho que a modernização de países como Catar, Emirados, Bahrein, até a Arábia Saudita agora, ela vai ser positiva porque nós estamos começando a conhecer uma sociedade moderna com essa cultura, com esses valores. Então, Dubai, Doha e o que a Arábia Saudita está fazendo lá dentro é extremamente interessante. É uma civilização bastante poderosa que está se disseminando pelo mundo, trazendo riqueza, trazendo prosperidade. Se eles conseguirem incorporar esses valores mais moderados de tolerância, eu acho saudável a convivência mútua, a troca. E cada um escolheu um meio, né? Por exemplo, Emirados escolheu o turismo, né? Transformou Dubai no que foi, no que se tornou, e todo mundo gosta dos Emirados Árabes. A Arábia escolheu, além do turismo, o esporte. Trouxe os maiores jogadores do mundo para dentro da Arábia. Ou seja, se você perguntar hoje para uma criança de 6 anos o que você quer conhecer, ele fala Arábia Saudita. Porque ele acha que vai ver o Cristiano Ronaldo. Então, é impressionante como eles conseguiram, com estratégias de marketing, ou de turismo, ou de esporte, rapidamente chegar na mente das pessoas. Né? Agora, como vai ser o impacto disso na mistura cultural? Isso, esse é o ponto Porque delicado. eu não acho que todos vão ser equilibrados. Não. De falar assim, não, essa é só a minha cultura. Alguns vão querer impô-la. Alguns vão querer falar assim, é assim que é a verdade. Vão querer difundir, né? Vão querer convencer, vão querer pregar, vão querer impor a vontade deles. Aí é um lugar de choque, de instabilidade. Se isso acontecer, vai ser um lugar ruim. Você acha que existe chance, já que a gente está falando tanto de guerra hoje, de existir uma guerra santa um dia? Um dos últimos pensadores, assim, que foi muito aclamado depois do 11 de setembro, foi o Samuel Huntington. E ele escreveu um livro que se chama O Choque de Civilizações. E ele diz que as guerras do futuro, e a terceira guerra, vai ser uma guerra entre civilizações. E ele fala que as civilizações, o fator principal que determina uma civilização é a religião.
Então, ele divide o mundo em 7, 8 civilizações. Então, você tem a civilização ocidental, a civilização islâmica, a civilização eslávico-ortodoxa, a civilização africana, a civilização latino-americana, a civilização japonesa, a civilização confucionista. Então, você tem todas essas civilizações e ele diz que o ponto de encontro entre as civilizações serão os campos de batalha do futuro. E quando você olha para o mapa, os lugares onde as civilizações realmente se encontram, com essas diferenças cultural/religiosa, são pontos de tensão e de conflito. Claro, ele não explica tudo, porque, por exemplo, uma guerra entre Arábia Saudita e Irã, uma tensão, uma rivalidade entre sunita e xiita, a mesma religião. Como é que você explicaria isso? Mas ele diz, esse conflito ele é menos importante ou menos forte, porque na hora se tiver uma guerra contra o Ocidente, esses tendem a se unir. Não sabemos, e tem muita gente que critica e fala assim, essa teoria não para de pé. Mas eu acho que de muitas maneiras, se não é religioso, ou se não é uma guerra santa, é uma guerra de valores. Muito do que a gente está falando aqui, discutindo, são tensões causadas por diferenças de valores. E a Guerra Santa não deixa de ser uma guerra de valores. Eu sempre acreditei, talvez pela forma como fui criado, de que a guerra final seria uma guerra religiosa, né? Seria o mundo cristão ocidental contra o mundo islâmico oriental, assim, na minha ignorância, né? Eu cresci com essa ideia. Hoje a gente vai estudando, vai entendendo. Não é bem assim. São multifacetas de uma guerra. Por exemplo, a China não é islâmica. Exato. E a China e tem poder para destruir no mundo. Segunda maior economia do mundo, segunda maior exército, a segunda maior população. Aí a Índia. Que hoje é a maior população e tem bomba atômica, como você citou, ela é politeísta, né? E talvez, por exemplo, a China não só não é islâmica nem cristã, como talvez não teria uma motivação religiosa para uma guerra nunca. Isso, porque ela está governada por um partido comunista que não aceita a religião. Exatamente.